Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje, eu entrevisto o professor Fábio Fonseca Figueiredo, professor doutor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do grupo de pesquisa CEMAPA, Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental. No programa de hoje também a gente conversa com a professora Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros, professora doutora do Departamento de Políticas Públicas e membro do grupo de pesquisa Estúdio Conceito. Olá, professor e professora, sejam bem-vindos ao programa Educação em Pauta. Olá, tudo bem? Olá. Professor Fábio, mais uma vez aqui no programa, né? Mais uma vez, de volta à minha casa, Etferne, né? E sempre, como falei antes, convidado virei. Professora Sara e o professor Fábio vão falar hoje, esse é o tema do programa, sobre o projeto Fabião das Queimadas, Memórias em Imagens. Professores, para começar o nosso diálogo de hoje, como é que nasceu esse projeto, né? Da formação individual de vocês a essa justaposição de ações dos professores com esse tema? Então, Bruno, esse projeto nasce no semestre passado, 2016.1, a partir do momento que eu vou orientar um trabalho de graduação de TCC, portanto, no curso de Gestão de Políticas Públicas, do qual eu e a professora Sara fazemos parte, né? Esse trabalho da nossa aluna, que também participou do projeto Fabião das Queimadas, chamada Poliane Rossellini, ela tratava da política cultural no município de Lagoa de Velhos, ela é de lá, né? E um dos aspectos desse TCC era justamente pensar a memória, né, cultural da cidade de Lagoa de Velhos. Eu chamei a professora Sara, né, para fazer parte da banca, chamei o professor Fernando Cruz, que esteve aqui recentemente com vocês, e chamei também a professora Ana Camino, que também fez parte do nosso projeto, Fabião das Queimadas. Fizemos uma excelente banca de TCC, eu acho que Sara pode falar também. E daí, dessa provocação desse TCC, que eu considero como um excelente trabalho, nós fizemos esse projeto de extensão, Fabião das Queimadas, Memória e Imagens. E a professora, como foi esse ingresso nessa parceria? A gente, quando saiu da banca da Poliana, a gente tem uma figura bem interessante para ser explorada. Assim, eu não conhecia Fabião das Queimadas, eu não sei se você também já tem ouvido falar. Até antes da pauta, confesso que não. Então, assim, a Poliana trouxe esse personagem bem interessante da cultura, né? Dali do Potengi, mas também Potiguar, né? Isso. E a gente não tinha conhecimento. Tinha um edital em aberto de memória e a gente pensou, por que não um desafio de fazer uma exposição, trazer... E era um desafio muito grande, porque há pouquíssimas imagens sobre Fabião. Na verdade, só existia uma fotografia feita de Fabião, né? E o desafio era esse, era assim, fazer uma proposta de expor para que o público tivesse uma maior aproximação, conhecesse o personagem. E aí, com esse edital em aberto, a gente submeteu, foi aprovado. Era um edital pequeno, em termos de recursos, já a proposta. E também foi contemplado com um recurso ainda menor, né? A gente foi contemplado com um quarto do recurso, que já era bem reduzido. Mas aí o grupo aceitou o desafio, né? A gente tinha na equipe uma figura que eu acho que é quem deu a cara no final do projeto em termos de beleza e de potencial, que é a Ana Luísa Camino. A Ana é uma pessoa bem agregada mesmo à questão da arte e da cultura. É uma pesquisadora também, ela é doutora, né? Então isso é importante, né? Porque ela, além de atuar como artista, né? Ela é de João Pessoa, mas ela mora aqui em Natal, ela também é uma doutora, portanto ela faz pesquisa, né? Ela tem facilidade com a pesquisa acadêmica, né? Ela é doutora em letras, na arte de literatura e cultura. E aí foi quem abraçou essa história, por quê? Qual foi a ideia? A ideia era de reconstruir a imagem de Fabião a partir da sua produção. Fabião era analfabeto e compôs, né? E aí Isso assim... Isso é uma importância tamanha, né? Porque a cultura popular, sobretudo nas universidades, às vezes a gente vê como se não fosse uma narrativa também tão sistemática quanto outros saberes, né? Um saber tradicional da cultura. Como é que vocês avaliam, então, além desse recurso escasso, mas a possibilidade mesmo da UFRN ter editais nessa área da memória e, obviamente, resgatando, a partir do projeto de vocês, essa parceria da cultura popular, professor? Olha, falando especificamente da UFRN, nós já temos alguns editais, né? Eu mesmo tenho outros projetos de extensão, né? Com editais de memória, né?
Infelizmente, um dos aspectos é a questão do orçamento da instituição, né? E agora, dada essa loucura que nós temos, que a gente não sabe onde é que isso vai parar, né? A gente não sabe como vai ficar a disponibilidade de orçamento para projetos de memória, né? Agora, falando especificamente da memória cultural, né? Como Sara tocou, é importante a gente resgatar estes personagens que existem no Rio Grande do Norte, né? Porque, como Sara mesmo falou, ela mesma até a banca, até eu fazer o convite, ela não conhecia esse personagem. Eu também não, até começar a orientar um trabalho de TCC de uma moça que vem do interior do estado, da região do Potengi, e ela sabe através de uma memória, né, de uma história oral que vem da sua avó, do seu pai e da família, da localidade, que existia esse personagem, né? Então aí a gente chega. Então é importante esse resgate, né, para manter viva a cultura local. A gente não pode pensar somente no imediatismo da cultura, a gente também tem que resgatar nossas raízes culturais, que são importantes porque uma raiz cultural define o que nós estamos fazendo hoje, né? Quantos personagens são calados, né, ou esquecidos com a ausência exatamente de trabalhos como esse? Mas quem foi então o Fabião, né? Por ora conhecido como Fabião das Queimadas, digamos assim, um nome artístico, né? Quem foi esse personagem? Se a gente pudesse resgatar aí desse processo histórico. Ele é um personagem que a gente ainda tem que descobrir muita coisa. Muita coisa, né? Ele é um personagem, inclusive, muito controverso. A gente teve esse desafio de tentar fazer essa síntese do que foi Fabião, e a gente chegou à conclusão de que a exposição não ia se propor a isso. Né? A gente tinha esse desafio, a gente assumiu que não ia assumir isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um negro que é escravo, e você tem história de que ele comprou, através da música, com a Rabeca tocando, ele conseguiu comprar a alforria da mãe, da sobrinha e dele, né, da sobrinha que depois virou esposa. Há controvérsia sobre isso. Então, uma das pessoas também que agregou ao projeto de uma forma bem rica foi o Oswagro Ferreira, que é mais conhecido lá em Lagoa de Velhos como Vaguinho. Né? E o Vaguinho é aquele autodidata. O projeto teve assim, uma riqueza de extensão nesse sentido, né? Porque a gente teve um diálogo muito grande. Não foi só uma exposição, né, professor? Não foi só uma exposição. E não foi com aquele brio acadêmico de doutores, porque tinha Fábio, a mim e a Aninha, né, a Ana Luísa, como doutores, mas a gente conseguiu dialogar, por exemplo, com o Vaguinho, né, o Oswagro, com um material que ele tinha coletado. Ele é um autodidata em termos de conhecimento da história de Fabião das Queimadas. E o Vaguinho mesmo dizia, olha, é tão controverso porque o Cascudo foi quem deu a amplitude que o Fabião teve em vida. Ao mesmo tempo, tem um relato do Cascudo colocando o Fabião como um poeta medíocre. Então, assim... Isso está em algum livro dele também? Está nos Vaqueiros. Então, no mesmo livro que ele fala das características físicas, digamos assim, do Fabião, ele também... Porque tem essa coisa, ele era um analfabeto, mas aí você tem rimas perfeitas, né? Sendo feita por um analfabeto, tem questões assim que tem que ser explorada. Então a exposição não chegou a esse nível. A exposição chegou ao ponto da gente agregar o fato de que a gente tem que conversar mais sobre esse tipo de produção que é feita, tá certo? E conhecer melhor. Porque a ideia da exposição não foi exatamente isso. Não foi fazer uma biografia de Fabião. Há estudos, né? Estudos inclusive acadêmicos, alguns, né? O próprio, como ela falou, o Câmara Cascudo. A ideia era mesmo expor a obra daquele personagem, né? Dizer para a sociedade potiguar, né, este sujeito existe, ele está esquecido, né? Ele é conhecido na região de Lagoa de Velhos, Barcelona, uma região muito pequena do estado, né, 2, 3 cidades, né? Mas saindo dali ele não tem reconhecimento. Entretanto, foi um sujeito que, da passagem do século XIX para o século XX, que compra sua alforria através da sua música, ele conquista a elite potiguar. Né? Como ela falou, Câmara Cascudo traz ele para a alta sociedade potiguar, para ele rimar os seus versos ao som da sua rabeca. Alguns relatos terminam dizendo que ele tocava em vilarejos, em outros em casas de ricos, né? Mas é no mínimo curioso você ter um escravo que consegue uma carta de alforria
Ele ficava hospedado na casa da elite, né? E tem algumas coisas que são curiosas também, do tipo, perguntas, será que possivelmente ele tivesse sido filho do próprio coronel? Não sei se vocês... Essa é uma das histórias que claro. permeiam. Assim, após a conclusão da exposição, a gente recebeu entrou em contato um professor também da Paraíba que está fazendo a biografia, né? E ele justamente com isso, o que é que vocês descobriram? A mais, né? Porque tem muita coisa aí que a gente Tem uma coisa bem bacana também no projeto que a gente fez, eu sou geógrafa por formação, então tem um mapa. Não, tem que ter uma cartografia por aí, Tem que ter. Isso é importante. Tem que ter. E aí a coisa também é assim, essa cartografia ela é importante no sentido de que é o Fabião da região do Potengi, como o professor Fábio já destacou, né, de Barcelona, Lagoa de Velho, Santa Cruz. Foi gravado um documentário sobre o Fabião das Queimadas em Santa Cruz. Pro Doc TV, né? Também. Exatamente. Doc TV, isso. E aí o que acontece? Aí tem a construção do que é as queimadas. E a Fazenda Queimadas era uma fazenda bem extensa em termos territoriais, né? E que hoje terminam sendo 2 municípios, né? Não, porque ela também cobre Santa Cruz, ela tem uma extensão muito grande. Tudo aquilo ali era Santa Cruz, né? Toda aquela região era Santa Cruz. Tem uma discussão bem interessante que o projeto... Porque eu já vi alguns textos que diziam, o Fabião também, Fabião de Barcelona, né? Mas ele era. Essa é uma discussão bem interessante também que o projeto levantou. A gente teve uma roda de conversa de interessados, pesquisadores, e foram alguns. E da proposição da gente que estava na organização e das inquietações que a gente faz também tentando reconstruir essa trajetória do Fabião, era de que, assim, como o território, ele interfere nesse resgate da memória. Então, de onde o Fabião era? Porque, assim, quando o Fabião nasceu, na verdade, aquelas regiões era Natal, como o Vaguinho coloca, né? Se você for colocar, e você tem o território, ele tem uma divisão administrativa, que vai ser colocado depois Santa Cruz, aí você vem Lagoa de Velhos, então você fragmenta, mas se você for pensar, ele era do Potengi, se a Queimadas passa por ali. Claro que os lagoenses dizem o seguinte, se você pegar a sede da fazenda, que era em Lagoa de Velhos, Fabião era de Lagoa de Velhos. Mas se você pensar que ele transitava aquela área toda, eu sugiro até um pacto territorial e diga assim, ó, Fabião é disso daqui tudo. Dessa região. Né? Porque você chega em Lagoa de Velho, você tem um pórtico. Bem-vindo à terra de Fabião das Queimadas. O mais importante é perceber que ele é um personagem importante para a nossa cultura do Rio Grande do Norte, né, professor? Sim. Talvez o principal ou o primeiro rabequeiro do Rio Grande do Norte? Não diria o primeiro rabequeiro, mas que a gente começa a se meter, é um personagem primeiro, meu xará, inclusive, né? É um personagem que é apaixonante, né? Então você começa a se meter em um monte de sites na internet e, como a Sara falou, tem muita informação repetida, mas tem muita coisa nova que você pode garimpar também, né? Tem estudos, uma vez eu me meti num site qualquer, não vou lembrar agora, que diz que aquele tipo de toque de rabeca, né, ele foi pioneiro no Brasil. Né? O que é a rabeca? A rabeca, digamos, é um violino do século XV, do século XIV e XV. Um violino que não evoluiu, chegou com os portugueses aqui no Brasil, né, e aqui ficou. Não houve evolução para o violino, que são 2 instrumentos diferentes, digamos assim. Né? Então, a forma como ele tocava, eu não vou saber explicar do ponto de vista técnico, mas do que eu li lá, da forma como ele tocava, ele foi o primeiro, ele foi pioneiro no mundo, no Brasil, desculpa, esse tipo de toque. Quem gostava muito dele era Ariano Suassuna também, né? E aí vocês também podem consultar na internet, ou mesmo no nosso blog, nós temos um blog, né, Sara? Que a gente fez, né? Divulguem aí. Para divulgar. E aí no blog tem um dos vídeos que a gente capturou lá da internet, né? É de Antônio Nóbrega, né? O grande Antônio Nóbrega, lá de Pernambuco, cantando, né? Inclusive foi Fabião de uma maneira belíssima. Em 99, né? O Suassuna e o Nóbrega fizeram um CD, uma edição exatamente. especial. E aí você aquele CD é belíssimo. Aí tem uma passagem do vídeo que a gente capturou que é justamente Suassuna declamando e depois Antônio Nóbrega cantando, Fabião, e é belíssimo. Né? Coisa assim, professores, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas voltamos sobre esse assunto, tá certo? E você de casa, continue a acompanhar o programa Educação em Pauta. A gente vai fazer um intervalo, mas já volta com o segundo bloco. Até lá.
voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre o projeto Fabião das Queimadas, Memórias em Imagens, dos professores Fábio Fonseca Figueiredo e Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros, ambos do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na realidade, coordenaram um projeto, né? Uma série de outros alunos e professores. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o blog. Dentro desse projeto, como é que se insere? E, se for possível, também dar o endereço para que os telespectadores possam acessar. O blog ainda não está ativo. Assim, o grupo tem um preciosismo com alguns detalhes, né? Então, no blog a gente tem tanto a apresentação do projeto, o endereço vai ser... O endereço, na verdade, já está cadastrado, né? Só não está disponível publicamente. É projetofabião.blogspot.com. E a ideia é apresentar o projeto, quem participou do projeto. A gente tem obras de Fabião. E aí tem uma questão que eu gosto de destacar, que é o fato de ter uma preocupação na divulgação desse material, porque você encontra muita coisa em versões diferentes, então a gente sempre foi buscar em Cascudo, foi buscar em alguma outra referência. Fontes oficiais, né? Porque Exatamente. Como a gente estava conversando, ele termina tendo uma especificidade de vários locais, ou vilarejos, cidade, então cada um... A prefeitura quer colocar um pouquinho da memória, né, do que a história oral daquela cidade fala sobre ele. Como o professor Fábio já adiantou, né, tem vídeos, tem as imagens, não as imagens como a gente montou na exposição, mas tem todas as imagens que a gente usou como pano de fundo, que são do fotógrafo Max Pereira, que também fez parte, certo, do projeto. É importante destacar que toda essa equipe trabalhou de forma voluntária, né? E a gente vai ter também as fotos da exposição, de quem participou da exposição. Tem mais o que, professor? Material acadêmico. Material acadêmico, né? A gente fez esse blog, a ideia era fazer um compêndio de tudo que saiu de Fabião das Queimadas, claro, com fontes fidedignas, para a gente dizer assim, pesquisadores que queiram conhecer um pouco mais da história desse personagem potiguar, né? Repito, esquecido, né? Tá lá, esse blog vai ser uma boa fonte para te direcionar para outras fontes mais fidedignas. Né? Esse é o objetivo de construir a memória, né, esquecida, de deixar ela em algum repositório, registrada, divulgada. Dentro da exposição, né, o que foi apresentado para o público que visitou? Bem, a exposição, assim, como a gente tinha o desafio de que imagem dele, havia muito pouco, né? No processo apareceu um registro dele com câmara cascuda. A gente tem uma foto dele que foi na revista Fonfon. E aí a gente já tinha mais uma imagem. Essa foi a imagem principal? A imagem principal não, a imagem principal era do Fabião, que é a imagem bem replicada, que é ele com a Rabeca, parece uma imagem de estúdio, né? Essa imagem principal, que ela estava no TOT, foi cedida pelo Instituto Ludovico, do Câmara Cascudo. A Daliana gentilmente cedeu para a gente e a gente tentou, na verdade, construir a imagem dele pegando a parte da poesia, as trovinhas como parâmetro. Então, as imagens são da região de Potengi, tanto de Barcelona quanto de Lagoa de Velhos, de Santa Cruz. E a ideia foi trazer essas imagens para conversar. Então, a gente tem imagens da casa, onde ele nasceu, da região, dos netos, descendência. Tem um dos netos dele tocando, Rabeca, né? Então, e teve também na exposição uma Rabeca, de um dos netos dele, da família, né? E a Mão de Pau, que é bem interessante. Quando a gente começa a fazer as leituras dos poemas, o romance principal dele é O Boi da Mão de Pau. E você sabe o que é a Mão de Pau? É aquela... Agora você me pegou. É aquela que... De madeira, não? É de madeira. É de madeira. Mas assim, quando a gente via, né, lia... Agora eu vou perguntar, como é? Quando a gente lia sobre o boi da mão de pau, a gente imaginava um boi manco, né? Então, assim, ficava aquela coisa, o boi que estava com a mão de pau. E essa historinha da mão de pau, o boi Mas que é uma mão mesmo de madeira, não? O boi que tem a mão de pau, ele tá na literatura nordestina, de uma forma... Aparece na Paraíba também, o Ariano já comenta sobre isso. E a gente comentando com o Vaguinho, que era a pessoa da região, o Vaguinho disse, não, a mão de pau, ele é um instrumento que usa justamente para prender, para conter o boi. E, nossa, o que é? E todo mundo, então vamos pegar a imagem no Google, vetorizar, alguma coisa para a gente, né, inserir também na exposição. E a gente não encontrava a mão de pau. Aí voltamos para Vaguinho, a gente não encontra a mão de pau. Então assim, vocês inventaram, eles não tem. E fizeram.
A gente não tem fotografia aqui da Municipal, mas Vamos está construir. na No blog exposição. vai ter, Na então. exposição Fica a no blog dica. vai sair. Tá no blog, tá na exposição. A exposição ela aconteceu na UFRN, mas assim, a equipe, que principalmente por parte do Vaguinho e da Apoliane, que são do Lagoa de Velho, tem a intenção de fazer uma parte itinerante Isso é no interessante. Potengi. Isso é importante a gente falar, né? Nós temos já contato com 4 instituições daqui de Natal, né? Que estão interessadas, inclusive o IFRN, né? Que estão interessadas em expor a nossa exposição do Fabião das Queimadas, né? Aqui. E isso é positivo, né? Eu acho que falar de Fabião, eu acho que é também falar de política cultural. Essa é uma pergunta, professor, e eu vou emendar aí. Dentro do nosso estado, o que a gente pode falar nessa área de políticas culturais que poderiam, por exemplo, alavancar um projeto desse a uma estrutura muito maior? Então, eu não sou especialista na área de cultura, né? Então, eu não tenho a pretensão aqui de falar de estudos sobre política cultural. Então, eu falo a partir das minhas leituras pessoais, de domingo, de manhã, né? E falo a partir da minha formação como cidadão, né? Então, assim, nós temos um problema seríssimo que é de falta de investimento em cultura. E cultura, ele define uma sociedade, a cultura ela tanto pode servir para incluir como para excluir, né, pessoas na sociedade. Emancipar, né? como dominar, né? Exatamente. Então, o que você tem? No Rio Grande do Norte e Natal, vamos pegar Natal, por exemplo, o orçamento do governo da Prefeitura de Natal, para o ano de 2016, para a cultura, para desenvolvimento de cultura local, é 0,89% do orçamento global, né? Ou seja, nada, é residual, né? Não chega a 1%, né? Então, se você não tiver dinheiro, você não pode resgatar personagens como esse, porque cultura é algo que requer muito dinheiro, né? Você tem países europeus que chegam a investir 15% do seu orçamento em cultura. Quando cultura, eu estou falando, não é apenas resgate a personagem, etc. Mas estou falando também com restauração de prédios, né? Com restauração de produtos que encontram, eventos. Então, tem países europeus que chegam a 15%. Natal é menos de 1%. Então, o governo do estado também, a conta não bate, não chega a 1%. Então, é difícil você resgatar um Fabião das Queimadas, como a professora Sara falou. Nós tivemos ali pessoas da academia, doutores, que trabalhou com a gente, estudiosos, né, pesquisadores independentes, e as pessoas foram por quê? Foram porque acreditaram que esse projeto é um projeto interessante, de resgate da cultura popular potiguar, né? Um personagem que, como eu te disse, quando você começa a ler esse personagem, né, ele é apaixonante, né? Você fica se vibrando com aquilo, né? Mas cadê o dinheiro? Onde é que está o investimento? Nós tivemos essa semana passada o FLIM, estava conversando com Sara quando a gente vinha para cá, né? E a prefeitura, é legal ter um FLIM desse da vida, é bom ter. Mas triste do estado ou triste da cidade que tenha festivais e que não tenha formação cultural, né? Só tem festivais. Então, né? Você traz Zé Cabaleiro, sábado eu fui, foi ótimo. Você traz Enoy Ventura, que é um dos grandes escritores brasileiros da atualidade, né? E veja o que foi separado para os novos escribas potiguares, para os escribas potiguares, que é um projeto do governo do estado, né? Para incentivar que escritores locais escrevam. Veja o orçamento que é dado para esses escribas, jovens escribas, e o que foi para trazer Zé Cabaleiro e Enoy Ventura, que são ótimos, graças ainda bem que vieram, né? Então, assim, resgatar Fabião das Queimadas e vários outros, a professora Sara de Serrinha dos Pintos, né? Na Tromba do Elefante. Certamente lá nós temos personagens como Fabião das Queimadas, mas nós precisamos de dinheiro, a gente precisa de investimento, né? É ridículo, é irrisório o financiamento que nós tivemos na universidade. Então, assim, fica difícil de trabalhar. Trabalhamos porque tivemos, Sara e eu tivemos a competência, né, de montar e a felicidade de montar uma equipe excelente. Dentro dessa equipe, e aí deu certo. Quem mais que trabalhou, né? Como vocês estão falando dessa questão de um trabalho coletivo, né? Quem mais a gente pode citar dentro desse trabalho? Alunos da graduação? Eu acho que todos, né? Porque, assim, óbvio que eu não vou pedir para citar nome, porque vai terminar esquecendo alguém. Acho que mas todos, né? Não é, Sara? Desde a Poliane, da minha ex-orientanda de graduação de gestão de políticas públicas, quando ela tem a ideia de fazer esse TCC, né? Passando por mim, que vou orientar, por Sara, por Fernando e por Ana, que vieram para a banca, e depois ali da banca, vamos montar o projeto. O projeto foi montado a muitas mãos, né?
parece que foi contaminando um e outro. Foi Né? Isso contaminante, Tem a contaminante. Tem essa questão. A Poliana, desde que ela entrou no curso de gestão de políticas públicas, ela falava assim, eu quero fazer alguma coisa para Lagoa de Velhos. Então, assim, ela tinha, né, Fábio? Inclusive vereadora, se elegeu. Era eleita vereadora agora. Com 22 tanto que a anos gente de estava, idade. durante a execução do projeto, ela estava candidata e a gente não foi Isso, para a gente evitou. né, separar as coisas. E ela é uma moça muito competente, assim, muito bem intencionada. Eu espero que ela consiga fazer pela cidade dela aquilo que ela deseja, né? E a questão do Fabião é porque, assim, quando você fala, as pessoas, como o Fábio falou, se encantam. Na verdade, ele agrega. Ele agrega tanto que Fabião, para os seus descendentes, virou sobrenome. É alguma coisa, Elias Fabião, entendeu? E ficou entre os homens. E a gente recebeu alguns netos deles, bisnetos, e uma senhora até chegou e falou assim, eu coloquei Fabião no meu nome e no das minhas filhas, porque até então eram os homens que herdavam, né? Então, assim, ele agrega tanto, ele traz, assim, para quem conhece a história, é um personagem tão carismático. Uma herança importante, né? Nos textos dele, né? O que mais ele ressaltava? Se a gente pudesse citar alguma coisa. Ele ressaltava a vida no dia a dia dele, o cotidiano dele, né? Que isso é o bonito do sertanejo, né? O que nós temos, né? Isso vai para cordel, né? Ele não escrevia, como você falou, então tinha pessoas que escreviam para ele. Você tem muitos cordéis sobre Fabião, né? Já escrito. E ele contava as histórias do cada dia. Do cotidiano, Do cotidiano. Mas é uma coisa bem interessante, nessa polêmica atual agora sobre a vaquejada, se vai ser proibido ou se vai virar patrimônio, o Fabião escreve sobre esse mundo, né? Mas ele escreve torcendo pelo boi. Ele não torce pelo vaqueiro, certo? Então, aí vem uma discussão que vai dar um gás ainda mais, né? Porque e assim, primeiro que a gente tem um estereótipo criado com o cara, assim, eu tenho um dos colegas que falou assim, eu não vou não, porque parece que não vou à exposição, porque esse cara parece um cangaceiro, né? E eu falei, não, ele era vaqueiro. E aí, dentro da história do vaqueiro, importante entender cada herança cultural, né? Específica, exatamente. Característica. E ali naquela região, a coisa o fenômeno da vaquejada é muito forte, né? E aí, quando você vai para a obra do Fabião, você vê o olhar que ele tem, né, sobre o animal diferenciado. É bem interessante. Professores, infelizmente o nosso tempo, né, aqui já está esgotado. Mas assim, em primeiro lugar, parabenizo pelo projeto, né? Faço votos que outros personagens, ou então que até mesmo o Fabião possa crescer em proporção desse projeto. E muito obrigado. Né? Eu convido para outras oportunidades. Eu faço votos que, apesar da nossa restrição orçamentária, que as autoridades, que os gestores públicos pensem mais na perspectiva de uma política cultural para o Rio Grande do Norte, que surja de dentro para fora do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Isso, né? Porque, por exemplo, no último carnaval, as músicas, os refrões eram Voltei Recife, Salve Salvador, Rio Cidade Maravilhosa. Eram esses 3 refrões do Carnaval de Natal que foi financiado com dinheiro público. Lamentável. E para concluir, eu só quero agradecer a todos que participaram do projeto e compraram o projeto, né? E a todos que prestigiaram também. Eu acho que para a questão de recurso e o tempo que foi para a execução, o projeto foi muito bem contemplado. Muito obrigado, professor Fábio e professora Sara. E você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui o programa Educação em Pauta. Lembrando que se você quiser assistir mais uma vez ou compartilhar os nossos programas, como este, por exemplo, você pode ir no YouTube ou nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!